Olá pessoal, aqui é o professor Josivan. Eu vou explicar aqui para vocês como vocês podem fazer o trabalho aí do short paper do TGI1, tá? Tô tentando falar aqui perto do microfone porque tem alguns alunos que reclamam que às vezes o áudio fica baixo, né? Então, para explicar aí como que vocês vão fazer o short paper, né? O short paper, ele tem que ter 4 ou 5 páginas nessa fase inicial, né? Depois vai virar um full paper, aí precisa ter 10, né? Mas aí é só acrescentar, né? O esquema de escrever é o mesmo, sempre as mesmas partes, né? As mesmas coisas. No TGI1, esse short paper ele vai estar menos maduro, né? Então vai ser mais superficial, assim, a forma que vai abordar, né, explicando as coisas ali. E já no TGI2, quando for o full paper, você vai amadurecer esse artigo detalhando mais. Então, por exemplo, às vezes os alunos falam assim, como que eu vou fazer um artigo de 4 páginas virar 10, né? Mas é porque, de repente, você fez uma introdução e aquela introdução só te deu uma página. E aí, quando você for detalhar mais no TGI2, aquela introdução vai ficar mais encorpada com 2 páginas. Porque você vai sentir a necessidade de acrescentar mais coisas ali. Isso também vale para fundamentação teórica. Eu estava planejando colocar só isso aqui, mas agora eu vi que eu tenho que detalhar mais. Então, aquela sua fundamentação teórica que tinha uma página só, ela vai ficar com 2. Então, o seu artigo naturalmente vai chegar ali nas 9, 10 páginas, tá bom? Pela necessidade de acrescentar coisas. Então, para quem nunca escreveu aí um artigo, né, um short paper, né, ou fez algo parecido, a primeira coisa é pegar artigos para ler, né? Então você pega artigos para ler e você vê a forma que eles são realizados, a forma que eles são construídos, e você vai ter que construir ali parecido. Então, no início, você vai ter que colocar um resumo ao abstract. Esse resumo ao abstract, você vai fazer ele por último, né? Porque é mais fácil você resumir algo quando ele já está pronto, né? Então, primeiro você finaliza, aí agora você fala, beleza, agora eu sei tudo que está escrito aqui. Como que eu posso resumir isso em poucas linhas ali para alguém entender o que eu escrevi nas demais partes, né? Então, isso aí faz por último. Agora, a introdução. A introdução... Daqui a pouco eu vou mostrar um artigo com essas partes, tá? Eu estou explicando as partes primeiro, depois eu mostro o artigo. A introdução você vai deixar o leitor a par do que está acontecendo. Então, por exemplo, tem leitor que ele vai ler o seu trabalho para poder realizar o dele, né? Para poder fazer um outro artigo. Então ele vai ler, igual vocês estão fazendo aqui agora. Vocês vão ler outros artigos para poder tirar ideias para fazer o de vocês. Então vocês vão ter leitores assim. Ou a banca, né, que vai julgar o seu trabalho, também são leitores, né? Então você tem que deixar eles a par do que está acontecendo, ou para eles entenderem o que você está fazendo e se basear e fazer algo parecido, ou porque eles vão julgar o que você está fazendo. Então você tem que deixar bem claro o que você está fazendo. Então, na introdução, você vai ter um problema. Então você precisa especificar qual é esse problema que você pegou, certo? Daqui a pouco eu vou dar exemplo lendo um artigo e eu vou mostrar. Ó, aqui foi o problema que ele pegou, aqui foi a introdução dele e tal. Aí vocês vão ver. Beleza, então sabendo qual o problema, ele vai falar assim, ó, existe um problema, né, de se resolver essa questão aqui. Na prática é difícil, é muito caro, né? Então, já vendo que, ó, se tem um problema aqui, há uma oportunidade de eu tentar desenvolver uma solução. Ou pelo menos eu vou estudar melhor esse problema para ver o que eu aprendo mais sobre ele, certo? Mas aí você precisa deixar o leitor a par do qual é o contexto, né? Essa introdução é uma contextualização que faz você ver o que está acontecendo para chegar até aquele problema. Então, por exemplo, ó, problema de Big Data, vamos supor. O problema de Big Data é que, ó, hoje em dia, né, do jeito que as coisas estão, evoluíram, a informática evoluiu, a tecnologia nos últimos 10 anos, 20 anos, de uma forma que a quantidade de informação que rola pela internet cresceu exponencialmente.
Então você já está contextualizando ali para chegar no seu problema. Qual que é o problema? Não tenho tanto HD assim, não tenho tanta memória assim para guardar tantos dados. E não tenho bancos de dados ali que tratam de forma fácil essa grande quantidade de dados. Então você está contextualizando, isso é devido à tecnologia que melhorou, mudou. Os dados agora você tem as pessoas em várias redes sociais, os dados são cruzados, o governo também digitalizou vários serviços, né? Aí você vai explicando, você vai contextualizando para chegar no problema. Tem muito dado e a gente tem que armazenar isso aí em nuvem, né? E para dar a vazão, né? Para armazenar isso daí nessa grande quantidade é um problema. Aí beleza, depois você vai mostrar como que você está sugerindo resolver esse problema aí, mas você está contextualizando para fazer as pessoas entenderem a situação até chegar naquele problema. Beleza. Aí depois você vai para a fundamentação teórica. Antes de você resolver esse problema, ou mostrar como você estudou mais ele para aprender como resolver, você vai explicar quais algoritmos e técnicas você vai utilizar, quais serão utilizados no seu trabalho. Porque depois você vai usar esses algoritmos, você já definiu que você vai usar eles, porque você já fez algum teste, alguma coisa. Você vai usar ele aqui na metodologia e vai mostrar nos resultados. Então, quando chegar aqui que você estiver falando deles, as pessoas não vão entender. Então você precisa explicar eles aqui, para depois você colocar eles aqui. Ou seja, na verdade, na pesquisa você pode fazer o contrário. Na pesquisa, às vezes, você pode... já sei que o problema é esse aqui, já peguei uns algoritmos, umas técnicas ali, vou aplicar direto na minha metodologia. Mas eu sei que algoritmo é esse, porque eu estudei. O leitor, ele talvez não estudou isso, talvez ele não saiba. Então depois que eu já desenvolvi aqui, que já deu certo, que eu já sei que é aquele mesmo, eu volto na seção de fundamentação teórica e explico os algoritmos que eu usei. Porque se a pessoa estiver lendo e entender aqui, nesse capítulo de fundamentação teórica, quando ela chegar mais para frente que você falar que eu apliquei tal coisa, ela vai falar assim, isso que ele está falando que aplicou é aquele algoritmo que ele explicou aqui. Então o cara não fica boiando, certo? Então essa parte de fundamentação teórica é para você explicar quais algoritmos e técnicas você vai utilizar no seu projeto, para já fazendo a pessoa entender, quando você for demonstrar o que você fez, ela se situar, ela saber, agora ele está usando aquele algoritmo que ele falou. Na metodologia, você vai mostrar quais as formas aqui, os métodos aplicados. Então, possivelmente, né, você já vai deixar bem explícito aqui, esses algoritmos, eles vão aparecer aqui, né, para resolver o problema que você pegou lá na introdução que você mostrou. Então, você vai colocar quais algoritmos você usou, quais técnicas, né, como que você fez. Você vai também mostrar talvez os materiais. Eu usei aqui um PC, né, com essas configurações, usei uma câmera, usei microfone. Você vai colocar aqui, né? Geralmente essa metodologia a gente chama também de materiais e métodos, né? Então são os métodos e os materiais que você usou para fazer a pesquisa. Então dentro da metodologia, depois que você explica, fiz assim, usei esse algoritmo, fiz essa parte, uma das partes, a última parte da metodologia é a proposta. Aí, dado que você já explicou a introdução, você já falou da fundamentação teórica e você já falou da metodologia, no final da metodologia você coloca a proposta. A proposta é o que você vai fazer para resolver o problema que você pegou. Então você pode falar assim, eu vou quebrar as minhas informações em 3 partes, né? E vou usar tal classificação aqui e vou armazenar em 3 bancos diferentes, e quando o usuário for buscar, se ele quiser tudo, eu vou fazer a busca nesses 3 bancos e juntar e trazer a informação toda para ele. Aqui é só um exemplo, né? Ou seja, você está tentando resolver. Você está falando assim, eu não tenho PC para guardar toda essa informação, mas eu distribuo em 3. E aí, quando o usuário precisar dessa informação, se ele precisar da informação que está em 2, eu busco nas 2 e junto e entrego para ele, certo? Aqui é só estou ilustrando, né? E aí depois você tem que testar. Você falou que fez isso, você explicou o problema, a fundamentação, aí você fez a proposta. Você tem que testar essa proposta, você tem que fazer experimento ali, fazer experimentação, testar. E desses testes vão sair resultados. Esses resultados, no caso aqui do TGI1, é parcial, né? Você não precisa ter resultados finais.
Mas no TGI2 você vai ter que ter uma coisa bem definida, vai ter que ser resultados bem encorpados. Aqui, né, qualquer resultado que você tiver, né, que você mostra ali, ó, só resultado parcial, preliminar ali, a gente fez alguns testes, os primeiros testes deu isso aqui e tal, é válido, tá? Mais pra frente é como eu falei, no full paper você melhora isso aí, né, você incorpora isso aí, beleza? Então, em se tratando dessa parte, né, os trabalhos futuros, você vai colocar o que não deu tempo de você fazer, mas que você deseja fazer, e as conclusões. As conclusões é em cima desses resultados. Dados os resultados que você teve, você vai concluir, né, as coisas que você observou como resposta desses resultados. Então, por exemplo, ao concluir que esses métodos aqui que eu usei, que eu mostrei na fundamentação teórica, o primeiro que eu usei foi bom, deu os resultados bons, o segundo não foi bom. Aí o segundo não foi bom por isso e por isso. Talvez se eu tivesse feito a seguinte especificação daria certo. Aí você vai explanar o que você concluiu e depois você vai colocar, ó, como eu não fiz essa aí que eu falei, que talvez daria certo, como trabalho futuro eu vou colocar essa daí para fazer, para a gente ver se realmente mudando isso aí, colocando isso aí que eu falei, se para esse segundo caso daria certo. Então é mais ou menos assim, né? Aqui eu só estou dando exemplos. E as referências, você tem que ter referências, 90% das referências de preferências de 5 anos para cá. Ou seja, bem recente, né? Então aí de 2018 para cá, 2017 ainda dá, tá? Mais ou menos aí. Mas você pode ter algumas antigas, só que 90% delas tem que ser recentes, tá bom? Agora eu vou mostrar um artigo e vou tentar mostrar essas partes que eu falei para vocês no artigo, tá? Então, a inteligência artificial aplicada na previsão de consumo de energia em instalações elétricas. Então, ó, pelo título já está falando, vai usar a inteligência artificial, né, para prever consumo de energia em instalações elétricas. Então, ele quer descobrir aí o consumo de energia, está preocupado com o consumo de energia. Como eu falei, ó, esse resumo aqui ele vai ser feito por último, porque aí você já vai ter tudo definido. Por exemplo, ó, nesse resumo aqui, ele fala, ó, os métodos que ele usou, ó, rede neural recorrente, né? Ó, long short term memory, ó, então são outras técnicas, né? São técnicas que ele usou. Então, não tem como ele escrever esse resumo se ele ainda não fez a fundamentação teórica, porque ali que ele descobriu que ele usa esse e esse, né? Ali que ele está explicando que vai usar esse aqui e aquele. Então, fica por último, tá? Mas aí você consegue ver que aqui é um resumo de todo o artigo, né? Ó, o rápido avanço econômico e populacional trouxe como consequência um acelerado aumento da demanda de energia elétrica no mundo. Ou seja, aquilo que eu falei da informação lá do outro exemplo com Big Data, ele está falando com energia elétrica, ó, né? A energia elétrica, qual que é o contexto aqui, ó? A economia avançou muito e as pessoas estão consumindo cada vez mais energia elétrica para os equipamentos, né? Então, por exemplo, antes se lavava roupa na mão, né? Há um tempo atrás. Hoje, praticamente quase todas as casas têm máquina de lavar. Mas isso é bom? É bom. É um avanço econômico? É. Só que vai consumir mais energia elétrica. Então, é isso que está sendo falado aqui, né? Para otimizar o processo de geração, distribuição e uso da energia elétrica com o objetivo de reduzir desperdício, então o objetivo é reduzir desperdício e perdas. Então, é possível, por meio de modelos computacionais baseados em redes neurais, realizar a estimativa do consumo de energia elétrica nas mais diversas instalações e sistemas elétricos, certo? Então, o problema que a gente tem é esse aí, é o consumo, né, exagerado da energia elétrica. Aqui ele está tentando prever para ver se ele consegue se preparar, né? Se ele prevê quanto que ele vai gastar, ele se prepara de uma forma que ele vai tentar ou reduzir isso, né, ou evitar perdas, né? Então essa estimativa fornece uma visão de futuro ao mercado de energia que consegue reduzir os custos de geração, também possibilita um gerenciamento de energia mais assertiva. Então se você consegue prever, você consegue gerenciar isso aí melhor, né? Vou dar só um exemplo, né? É igual previsão do tempo. Se você consegue prever que amanhã vai fazer chuva,
aí você já se prepara para usar um guarda-chuva, né? Se você conseguir prever que amanhã vai fazer sol, aí você já vai se preparar para usar chinelo, shorts, né? Então, toda vez que você consegue prever algo, né, te ajuda na preparação, né? Então, para você ter um resultado melhor. Então, para a concepção da rede neural artificial, utilizou-se a linguagem de programação Python, com auxílio do Google Colaboratory e as bibliotecas Pandas e TensorFlow. Então, aqui ele já está falando o que ele usou. Isso aqui vai na metodologia também, né? Aí, de técnicas, ó, isso aqui são os recursos, né? Aqui são as técnicas: rede neural recorrente e Long Short Term Memory, né? Para treinamento, validação e testes da rede neural foram utilizados dados obtidos a partir de um protótipo de estufa. Beleza. Então aqui já deu para ver, ó. Ele faz um resumo também aqui, eu acho que dos resultados, porque ele fala: o modelo de rede neural possui 6 variáveis de entradas em uma rede com 20 camadas, né? E ele está falando mais ou menos aqui com método de regularização de 50%, né? Então, eu acredito que ele praticamente resumiu todo o artigo mesmo, que é o correto, né? Ó, o resumo continua aqui. Então ele está falando aqui, ó, um erro médio absoluto de cerca de 7 watts no momento da previsão de consumo. Então ele te dá dados para você olhar esse resumo e ver se você vai gastar tempo lendo esse artigo ou não, se ele resolve o teu problema ou não. O abstract é a mesma coisa, só que em inglês, né? Ó, aqui lembrando que esse modelo aqui de artigo não tá do mesmo jeito lá que a Cruzeiro do Sul exige para vocês, tá? Esse aqui é um outro modelo, então vocês têm que baixar o modelo da SBC, que é o que a disciplina de TGI lá colocou para vocês, tá? Então tem que baixar aquele modelo e fazer naquele modelo. Introdução, ó. Com o desenvolvimento do mundo no último século, a energia elétrica é para as cidades modernas e a população um recurso essencial, devido à dependência em todos os setores produtivos da vida cotidiana. Porém, ó, tem um problema. Pensando-se no mercado de energia elétrica, manter a qualidade de fornecimento é algo custoso. Então aqui ele já está falando que um problema é o dinheiro envolvido nisso aí. Sendo que a geração de energia elétrica em nosso país pode variar de maneira surpreendente em mais de 15 megawatts de carga instalada no sistema nacional interligado, entre horários de ponta e fora de ponta, segundo o operador nacional do sistema elétrico, né? Então ele tem, esse aqui ele não está falando o que ele acha, ele pegou essa referência aqui de 2021 e está em cima do que é falado lá que ele está falando isso, né? Que tem essa variação surpreendente aí, né? Acho que aqui é 15 milhões de watts, né? 15 milhões, né? Então, muita coisa, né? Isto ocorre pela presença de algumas regiões de indústrias e também grandes cidades. Além disso, a geração de energia elétrica está diretamente relacionada com fatores climáticos, visto que cerca da metade de energia total gerada no país depende de hidrelétricas. Então aqui ele fez uma relação da energia elétrica com os fatores climáticos, porque, por exemplo, como é feito com hidrelétrica aqui no Brasil, se não tiver muita chuva, se tiver período de seca, isso influencia na geração, né? A hidrelétrica a maior maneira aí de geração de energia aqui, né? Porque você tem outras, né? Mas as outras não são tão exploradas igual a hidrelétrica. Então, se faltou água, consequentemente vai faltar também energia. Há uma grande chance, né? Uma das ferramentas que pode ser implantada para facilitar o planejamento energético são as redes neurais recorrentes. Então ele está falando que aqui, ó, ele pode implementar isso de maneira a tentar prever, né? Então as redes neurais artificiais podem, por meio de treinamento, fornecer estimativas sobre os valores futuros e variáveis de entrada. Então é isso que quer se descobrir. Então aqui ele vai continuar falando, vai explicando o problema, e ele vai te mostrar com dados, ó, usando várias referências, que é um problema importante aí, né? Você ter essa questão do consumo de energia elétrica, o preço elevado da energia também, os quilowatts vão aumentando para o consumidor final, e ele vai te convencendo aqui, ele vai te mostrando, né, com provas aqui,
que se você conseguir prever usando essas redes neurais aqui, você tem como se preparar para algumas coisas, certo? Então, redes neurais artificiais. Aí, ó, por que ele já entra em redes neurais artificiais? Porque a segunda parte, lembra que eu falei que é fundamentação teórica? Se ele falou antes que ele ia usar lá, né, e esse é o problema, agora ele tem que explicar o que são essas redes neurais, né? Porque o leitor que está lendo aqui, se ele não sabe, é agora que ele vai entender o que é isso. Então aqui ele vai explicar o que é redes neurais e tal. Ó, aí ele explica redes neurais recorrentes, que é a que ele vai usar, e explica também, ó, esse long short term, né, que é o que ele colocou ali, ó, term memory, né, que é o que ele colocou lá. Então ele explicou os dois, ó, em 2.1 e 2.2. Explicando tranquilo. Quando você for ler mais à frente nos próximos capítulos, você já tem condição de entender o que ele vai falar, né? Ó, construção do protótipo, eles construíram um protótipo para isso, né? Então aqui, ó, já é metodologia. Lembra que eu falei materiais e métodos? Para a validação da proposta, ó, lembra que apareceu proposta? Que eu falei, ó, tem que ter uma proposta. Para a validação da proposta e testes, ó, desses testes vão sair os resultados. Com o modelo de rede neural pretendido, criou-se um protótipo que simula uma instalação elétrica de estufa. O protótipo consiste em duas lâmpadas, uma de 60 watts e outra de 40 watts, que realizam o aquecimento do ambiente interno. Então aqui você vê que, ó, ele está desenvolvendo, ó, ele até mostra um circuito elaborado aqui no laboratório. Ele está desenvolvendo a metodologia dele. A metodologia dele foi o quê? Desenvolver um protótipo e simular. Nesse protótipo de tamanho reduzido aí, ele vai simular os consumos, né? E vai bater com a rede neural para ver se o que ele usou ali da rede neural treinou e teve como resultado, nesse ambiente que ele está simulando, se replica. Então ele é uma forma de validar, né? E aí ele mostra o esquema que ele fez da placa do Arduino. Então tudo isso é metodologia, né? Que isso vai fazer você entender como ele fez, quais os métodos ele usou. Ela fala assim, então por isso que ele conseguiu deduzir aquilo, porque ele montou um esquema aqui, fez os testes, né? Montou isso aqui, teve dados aqui de saída da placa do Arduino, a placa que ele montou. Então por isso que ele, daqui que ele tirou os dados, então. Aí ele está te explicando, né? Então ele até colocou metodologia para a coleta dos dados, então ele está explicando também como ele coletou os dados. Então ele vai explicar aqui, ó, o analisador de energia utilizando a capacidade máxima de armazenamento, né, de dados de 24 minutos com gravações a cada segundo, totalizando 1.440 amostras. Então ele está falando da parte dos dados, como que ele coletou. As temperaturas, ó, que estava, né, a umidade. Então ele está explicando bem os dados que ele usou, né? Aí ele tem, ó, aqui a porta e o estado da porta, né? Fechado ou aberta, daquela parte que ele simulou ali, né? Então se isso influencia lá. Aí depois aqui, ó, criação do modelo, long short term memory, né? Aqui, ó, ele colocou um pouquinho do código para mostrar como que ele fez aqui as layers da rede neural, né? As camadas. O treinamento e a normalização, como que ele treinou, né, a rede neural. E aqui os resultados que eu falei que pode ser parciais ou não, né? Resultados e testes, tá? Aqui ele mostra gráficos dos resultados. Beleza, aqui vai ter e aí as conclusões, ó, considerações finais. Eu acho que por um artigo desse teria que ter mais texto aqui nas conclusões, porque dá para concluir bem mais coisa, né? Mas foi o que ele fez aí, o que ele se propôs a fazer, beleza? E também eu achei falta aqui dos trabalhos futuros, né? Geralmente a gente põe conclusões e trabalhos futuros, considerações finais e trabalhos futuros. Faltou aqui essa parte, mas aí depois vem as referências dele aqui, ó, certo? Então, aqui eu vou até mostrar, ó, eu tô fazendo um TGI aí com um grupo de alunos que pegou esse trabalho como base. Então aqui, ó, o que eles fizeram? Eles fizeram essa análise de dados com dados de uma operadora, né, de energia elétrica, né, de uma companhia. E aí eles conseguiram lá fazer a divisão dos dados, né?
que a gente chama lá de clusterização. Então eles separaram esses dados e eles observaram assim o quanto que uma cozinha de tamanho médio gasta ali, né, de quilowatts por hora. Então, por exemplo, eles colocaram aqui 3,65 kWh, ou seja, 3.650 watts a cada hora é gasto. Aí eu estava propondo aqui com eles, se a gente consegue colocar um inversor para alimentar essa cozinha e a gente colocar uma placa solar para alimentar aqui baterias para fazer essa alimentação dessa cozinha aqui por 1 hora, né? E aí se a gente quisesse aumentar para 4 horas, eu quero usar essa cozinha por 4 horas, quanto de placa solar eu tenho que ter e quanto de bateria para fazer esse conjunto de cozinha aqui funcionar 4 horas, né? Então vou fornecer 4 vezes esses quilowatts aqui. Então o trabalho deles foi baseado nesse artigo que eu mostrei para vocês. E com o artigo deles que eles escreveram até agora, eles conseguiram prever ali, né? Eles conseguiram estimar quanto que uma cozinha, quanto que uma lavanderia gasta por hora, quanto que um quarto, né, de uma casa aí gasta por hora. Então eles conseguiram fazer uma cozinha pequena, uma cozinha média, uma cozinha grande, né? Assim também como um quarto pequeno, um quarto médio, um quarto grande, uma lavanderia pequena, uma lavanderia média, uma lavanderia grande. Aí a gente pode ver quanto esses cômodos gastam, baseado nos dados que eles tinham e que eles estudaram e chegaram nessas respostas. Então isso aqui ele não tirou de um lugar assim, né? Foi lá e consultou. Ele pegou uma base de dados gigantesca lá que ele tinha, analisou e teve como resposta que uma cozinha média gasta isso aqui por hora. Baseado nesses dados que eles trouxeram para mim, aí a gente consegue fazer um estudo de quantas placas solar e quantas baterias a gente vai colocar para que essa cozinha a gente consiga, sei lá, X horas manter ela. Aí a ideia é assim, entender quanto que você gasta de placa solar, quanto que você gasta de bateria e quanto que você gasta de energia, que eles têm esses dados lá, né? Quanto que vale o quilowatts-hora. E a gente pode pegar isso atualizado também, quanto que está valendo o quilowatts-hora hoje, né? Então, se você sabe isso, você sabe, beleza. Antes, quando eu não tinha placa solar, eu gastava isso. Aí vinha tanto na minha energia elétrica na conta. Agora que eu coloquei a placa solar, a tendência é que eu não estou usando a rede elétrica da casa. Eu estou usando o solar. Então isso aqui vou continuar esse consumo, mas uma parte aqui vai vir da energia solar. Então isso aqui vai reduzir na minha conta de luz. Reduzindo na minha conta de luz, eu quero saber quanto que eu investi nessa placa solar e quanto que eu investi nessa bateria. E quanto que eu gerei de economia na minha conta de luz. Para eu fazer uma comparação e depois falar assim, depois de 1 ano eu consigo pagar o valor da placa e das baterias e a partir de 1 ano eu começo a lucrar com o investimento que eu fiz de placa e bateria. Então esse é o estudo que esse grupo de TGI está fazendo, né? Então eles vão fazer um sisteminha para dar essas respostas aí. Então, pessoal, deu para entender? Eu tinha esses dados aqui feitos com artigos de jogos que eu trabalhava antes com os alunos e tal, mas como eu mudei agora o tema, eu não quero mais trabalhar com jogos educativos, né, por um tempo, então eu quero fazer algo mais voltado para a inteligência artificial. Então eu não forneci o mesmo vídeo lá, porque senão ia confundir, né? Mas se você pegar os vídeos que tem, que eu expliquei para jogos, vocês vão ver que é a mesma coisa desse sistema de ver. Introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados, trabalhos futuros, né, e conclusões e referências. Todos os artigos vão ter isso aqui. Qualquer artigo que você pegar vai ter isso aqui. Mas você tem que identificar. Se está falando de energia elétrica, na introdução eu tenho que explicar o problema da energia elétrica. Entendeu? Se tá falando de energia elétrica, eu vou usar a inteligência artificial, eu tenho que explicar na fundamentação teórica quais algoritmos eu vou usar. No caso ali, ele usou rede neural recorrente, né? Então ele explicou na fundamentação teórica. E usou também aquele desculpa. Aquele long short term memory, né? Então ele explicou também. A metodologia aqui, ele mostrou lá a simulação que ele fez, né? Uma maquete ali, né? Simulando, reproduzindo. Mostrou os dados da rede neural que eles estavam fazendo e explicou como que eles iam resolver o problema que eles pegaram. Aí nos resultados, eles colocaram lá os resultados, fizeram uns gráficos, né?
em trabalhos futuros e conclusões, faltou os trabalhos futuros dele, mas eles colocaram as conclusões. Então isso aqui orienta os alunos a fazer melhor, né? Fazer maior, né? Colocar mais detalhes. E as referências que eu vi lá, eles tinham bastante referências novas, né? Então tá tudo nos conformes. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, tá? Leiam artigos e tentem fazer isso. Tentem ler os artigos e ver se encaixa com as coisas que eu expliquei aqui. Introdução, fundamentação, metodologia. Você vai ver que se o problema que a pessoa está resolvendo, sei lá, é uma previsão, sei lá, um estudo para saber se pode dar um diagnóstico de diabetes para alguém. Aqui ele vai explicar o problema da diabetes. A doença não tem cura, dados mostram que as pessoas acima de 40 anos, né, tantos por cento da população tem ou vai desenvolver, né? Então ele vai trazer esses dados não de energia elétrica, ele vai trazer dados de diabetes. Aí aqui, se antes ele estava fazendo rede neural recorrente, aqui pode ser que ele vai usar um outro tipo de rede neural, ou pode ser que ele vai usar uma árvore de decisão, né? Pode ser que ele vai usar um outro algoritmo, né? Então ele vai explicar na fundamentação teórica, para aquele caso que ele está estudando, os algoritmos que ele vai fazer. A metodologia, talvez aqui, ele pegou uma base de dados de um hospital, onde tinha pessoas que foram diagnosticadas com diabetes, e colocou uma rede neural para treinar. Pode ser isso, né? Não precisa ser igual o artigo lá da energia elétrica, né? Os artigos eles vão ter assuntos diferentes, isso aqui vai se desenrolar de um jeito diferente. Mas sempre você vai conseguir ver um resumo, uma introdução, uma fundamentação teórica, uma metodologia, resultados parciais e conclusões. Às vezes, não vai estar escrito fundamentação teórica, mas você vai entender que aquele capítulo se trata disso, né? Talvez não vai estar escrito metodologia nesse capítulo, mas você vai entender que ali está explicando os métodos, né, que ali está falando da proposta, então você vai entender que é a metodologia. E aqui nos resultados, né, geralmente vem escrito resultados, mas pode ser que ele coloque lá como experimentos, testes, né? Então você vai ver que são resultados, beleza? Então só lembrando, para essa primeira etapa do TGI1 tem que ter 4 páginas com tudo isso aqui, né? Dividido. Então assim, não importa se aqui você escreveu meia página, tem que explicar o que é o trabalho. Aqui, deu uma página só, não tem problema. Você vai colocar, no total tem que dar 5. Aí no TGI 2, a gente vai ver o que faltou explicar aqui na introdução. O que faltou aqui na fundamentação teórica. Aqui, você ainda não tinha terminado o programa, então você fez resultados parciais. Mas agora que você terminou o programa, testou de novo, tem mais resultados. Então vamos melhorar isso aqui, vamos aumentar isso aqui. Aí você chega nas 10 páginas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Desculpa aí pela demora até em gravar esse vídeo, que tá bem corrido agora também, né? E esses dias aí eu tive um probleminha aí, né? E consegui conciliar só para fazer nesse final de semana aí, beleza? Mas acredito que se vocês seguirem essas regras aqui, essas dicas, vocês vão conseguir escrever o artigo. Depois que tiver essa fase aí da escrita do artigo, eu vou pegar o artigo de vocês e vou corrigir, né? E aí eu vou colocar o que eu acho que tem que melhorar, né? O que tá bom, o que tá ruim. E aí eu vou entregar para vocês lá como comentário no texto. Só que depois vai ter a parte da apresentação. E da parte da apresentação eu posso fazer um outro vídeo explicando como que você apresenta, como que você faz o pitch lá. Então, 5 minutos, o que tem que apresentar, o que tem que falar. Isso aí depois. Vamos fazer primeiro o artigo, porque depois que tiver o artigo, aí eu ajudo melhor como que apresenta. Beleza? Então é isso aí. Um abraço aí, bons estudos.